não, eu acho interessante porque tem tanta notícia falsa por aí e essa aí chamou atenção, como chama atenção também esses, não são bem golpes, né, mas esse incômodo da oferta de empréstimo consignado, né? Isso aí é uma enxurrada, isso aí, olha, eu vou te contar, causa traumas emocionais, inclusive nos aposentados, e inclusive para quem está para se aposentar, né, doutor? Não, sim, com certeza. É até interessante trazer isso para ilustrar para as pessoas, olha, fique atento, isso é verdadeiro, isso não é, isso é procedência. E a gente vai colocando em casos práticos do que vai acontecendo no dia, porque realmente são infinitas possibilidades e notícias de coisas que não são reais, possíveis golpes ou fake news. E aí vai trazendo uma maior tranquilidade para as pessoas daquilo que de fato vem acontecendo. É que hoje eu não vou falar, não tenho propriedade para falar sobre isso porque eu não vi a fundo o tema. Tá. Não, mas a gente volta a falar nisso sem dúvida nenhuma. Doutora, hoje nós vamos falar sobre quinis. Quinis é algo muito técnico para nós que não estamos familiarizados com essa nomenclatura aí de aposentadoria. A senhora pode explicar um pouco mais sobre isso, doutora Fernanda? Claro, então vamos lá. O que é o CNIS? E por que do tema? Vou tentar traduzir aqui de uma forma mais leiga. CNIS, o nome é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, mas nada mais é do que aquilo que consta relativo ao segurado, da pessoa no sistema do INSS. Então, os vínculos e as remunerações. Tudo que está na base de dados do INSS, isso se consolida, fica num documento, que o nome desse documento é o CNIS. Então, a gente analisando, o advogado analisando o CNIS, a gente tem acesso àquilo que está mostrando para o INSS. Porque, claro, quando analisa a documentação, a gente tem o advogado, enfim, o segurado, outra pessoa, a gente tem acesso tanto àquilo que está no INSS, através desse documento que se pede, se analisa, que é o CNIS, quanto a gente verifica outros documentos para verificar se está batendo ou não, como a carteira de trabalho da pessoa, carnês, documentos de empresa, enfim. Mas tudo aquilo que gera contribuição, em tese, se tiver algum erro, é para estar no INSS, que é através do CNIS, que é esse banco de dados que mostra nada mais, nada menos do que os vínculos e as remunerações. Então, o vínculo está e os valores das contribuições. Então, o extrato da pessoa do INSS, do trabalho das contribuições dela, se chama CNIS. Independente do nome, é o que está ali no INSS. Mas e por que é importante olhar e observar isso? Já até conversamos aqui alguns programas anteriores sobre isso, e aqui eu volto a falar, mas eu queria trazer até um dado a mais nesse elemento, que, por exemplo, existem erros ou coisas que estão faltando no INSS, e aí, se a pessoa não corrige isso, ela vai ter também algum prejuízo, ou vai faltar um tempo. Por exemplo, pode estar algo que está na carteira, mas na carteira de trabalho da pessoa, um vínculo, e não está ali no INSS. Então, como vai saber isso? Consultando no CNIS da pessoa. Ali, aí confronta um e outro. Então, falta no INSS, está na carteira. E aí se buscam mais informações não, mais provas daquele vínculo, por exemplo, para, no momento que a pessoa for se aposentar, ela já comprovar aquele período para o INSS. Então, por isso a importância de fazer esse estudo antes da pessoa se aposentar. Então, aí nesse exemplo que eu dei, como que ela vai comprovar aquele vínculo? Imagina que ele está na carteira, mas não está no INSS. Existem várias formas. A mais fácil delas, primeiro se busca o extrato analítico do FGTS, na Caixa Econômica Federal. Porque ali no extrato da Caixa, mostra a data que a pessoa entrou, a admissão, e a data da demissão, da rescisão. Então, é mais uma forma de comprovar que, de fato, aquele vínculo que está na carteira é verdadeiro, que não consta no INSS. Isso também, o FGTS, o extrato analítico do FGTS, também a gente usa quando está no INSS, mas está faltando algum dado. Por exemplo, tem a data de admissão, mas não tem a data que a pessoa saiu. Então, o INSS não tem todas as informações daquele vínculo. O extrato analítico também te resolve. Se não tem no extrato analítico, aí sim vai até a empresa e pode pedir os documentos, ficha de registro, folha de registro, enfim, alguns documentos. Mas o que eu queria trazer aqui é que a importância de olhar e observar esse documento, analisar o que está no CNIS
para a pessoa se aposentar. Porque isso vai garantir para ela talvez um direito que ela acha que ela tenha, mas pode estar alguma divergência ou faltando algo no INSS, então ela não vai conseguir sem comprovar aqui. Ou um outro exemplo que eu queria dar, porque nessas correções do CNIS, em algumas outras vezes, oportunidades, nós já até conversamos um pouco sobre isso. E aqui que eu falei que eu queria trazer um dado, até aprofundar, que acontece, e nesses últimos dias, inclusive eu verifiquei bastante caso prático mesmo, do quê? De que, por exemplo, existe um vínculo. O que eu estou trazendo aqui? Várias hipóteses do porquê que é legal, porquê que é interessante a pessoa se atentar e olhar esse documento tanto para solicitar a aposentadoria, ou solicitar o benefício, ou mesmo depois de aposentada, verificar se cabe alguma revisão. Então, do que eu estou falando? Falei dessas correções, que geram direito, um ponto. Outro ponto também, remuneração. O valor que está das contribuições no INSS de cada empresa, de cada vínculo, se esse valor é real. Tá, isso pode acontecer de estar diferente? Pode. O que é comum de acontecer? Se a pessoa, por exemplo, trabalhou numa empresa, um exemplo, 5 anos, está lá, a data que ela entrou, a data que ela saiu, vamos colocar que está tudo certinho ali dentro do período trabalhado na empresa. Mas pode acontecer, isso é bem comum, daquele período que a pessoa trabalhou, e tem as informações de quando ela entrou e quando ela saiu. Mas pode acontecer de, durante aquele período, tá faltando alguma contribuição. Então, esse exemplo que eu inventei. A pessoa trabalhou 5 anos, tem lá a data que entrou, vou inventar aqui. A pessoa trabalhou de 1990 a 1995. Então, tem lá, entrou em 1990 e saiu em 1995. Tudo bem. Mas dentro dessas contribuições, imagina que do período de 91 a 92 não mostra o valor da contribuição, está zerado. Nem está zerado, pula. Mostra ali que a pessoa trabalhou de 90 a 95, mas ao analisar as contribuições, que nesse documento do INSS ele mostra tanto o vínculo, quando a pessoa entrou e saiu, quanto a contribuição para o INSS de mês a mês. Então, imagina que tem lá, de 90 a 92, por exemplo, tem todas as contribuições certinho. Mas aí de 92 a 93 pula, não tem mais nada. E aí de 93 a 95 volta a ter a contribuição. Pode ser que a empresa não tenha recolhido esse 1 ano, que eu estou nesse exemplo que eu estou inventando aqui. E o que acontece? O que isso implica no cálculo da aposentadoria? Tanto no cálculo, quanto também daí é possível fazer uma revisão sobre isso. Quando não tem essa contribuição, é responsabilidade da empresa a realizar a contribuição e descontar do empregador. Então, o funcionário, o segurado, não pode ser prejudicado com isso. Tudo bem. O que normalmente a gente verifica que o INSS faz? Ele vai conceder esse benefício, mas aquele período que não tiver a contribuição, ele vai colocar a contribuição em cima, nesse exemplo de 1 ano, de um salário mínimo. E essa pessoa pode ser que ela ganhasse mais do que isso. E aí, no cálculo dela, por conta de não constar essas contribuições nesse período, o INSS vai considerar o tempo todo, esses 5 anos, mas aqueles períodos que ele não tem informação, ele vai lançar como a remuneração, como o salário de contribuição, que vai incidir para gerar o cálculo do benefício, ele vai colocar isso como salário mínimo. E muitas vezes isso é comum, às vezes não é o salário mínimo, as pessoas recebem um valor maior, e aí se comprova essa contribuição através dos olerites, enfim, através da comprovação de quanto era de fato a remuneração da pessoa, e se modifica isso que vai modificar o cálculo. Então, tanto dá para fazer isso antes da pessoa se aposentar, que ali para gerar o benefício, quanto às vezes ela se aposentou e ali analisar se de fato todas as contribuições estavam certinhas e se foram consideradas. Se não foram, existe algum período, ela recebia mais do que estava ali, e aí isso gera uma revisão. Então, quando a gente está falando de analisar CNIS, tem muitas possibilidades, e isso repercute tanto na concessão, no direito da pessoa solicitar o benefício, quanto também ela pode ter alguma revisão por estar faltando algum dado, alguma informação ali, ou não está faltando dado, mas está faltando algum valor, alguma remuneração para o INSS, e isso vai
implicar num direito para ela. Claro, inclusive, esse exemplo que a senhora trouxe ao final desperta atenção e curiosidade de todos, porque esse ato realmente pode ter uma diferença salarial e isso pode representar, certamente representará reflexos na aposentadoria, na contagem e na aposentadoria, aliás, na apuração do real direito, né, pecuniário desse aposentado, né, doutora? Com certeza, e isso acontece bastante. É que a pessoa, por exemplo, ela pode, numa análise mais superficial, olhar ali, o vínculo tá no INSS, então ela bate meio que o olho, assim, meu trabalho consta ali no INSS, encontrou o trabalho dela. Tudo bem, então o INSS vai considerar aqueles anos, vai considerar aquele período que está ali. Sim, mas o INSS vai considerar o período e a remuneração que está ali também está correta? Porque se estiver faltando, ele não vai considerar. Não é que ele não vai considerar o tempo, ele vai considerar os anos, mas aquilo que ele não tiver informação, ou porque o patrão não pagou, o empregador não pagou, enfim, ou porque pagou, mas não foi ali, não está no sistema do INSS, ele vai considerar sobre um salário mínimo. E aí, nem sempre a pessoa vai se atentar de todos os reflexos, ou tudo que é para verificar, ou ela olhar um documento do INSS. Por isso que saudável, faz bem para a aposentadoria, para o benefício da pessoa, ter essa análise mais minuciosa. Porque se tiver tudo certo, que bom para ela, mas se tiver alguma outra coisa, então já arruma para garantir o direito que ela tem, que é devido. Perfeito, perfeito. Aliás, eu estou clamando no escritório, junto ao escritório, exatamente para me entregar essa questão do CNIS, faz quase 120 dias, né? Sempre fica para a semana que vem, para a quinzena que vem. Eu já estou, não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu faço, que realmente é algo que a gente depende dos outros também, e a paciência da gente também tem limite, né? Eu estou enfrentando esse problema gravíssimo também. Doutora, mas é isso aí, sempre vivendo, aprendendo, a gente volta a falar na próxima semana, talvez aí desse projeto aí, que eu lhe falei, que é um assunto que, até para a gente esclarecer definitivamente, para que as pessoas possam saber se isso é verdadeiro, se é falso, se vão assinar alguma lista, se vão pressionar seus deputados, que agora já estão lá no Congresso também. E se for verdade, seria um dinheirinho extra aí para os aposentados, né? Seria uma ótima notícia. Sim.